Bom dia. Estou falando hoje, quarta-feira, 27 de março. É importante marcar o dia. Quarta-feira, 27 de março. Vocês estão acompanhando esse rolo enorme que o governo Bolsonaro está se metendo, muito a partir do presidente da República, suas posturas, incompetências e etc. Pois ontem, 26 de março à noite, aconteceu um fato que tenho para mim absolutamente relevante e que pode definir o que dá para chamar de o futuro do governo Bolsonaro. Tudo nasce de uma visão autoritária sobre o poder. Vejam, hoje de manhã os jornais estampam uma frase deste cara chamado Onyx Lorenzoni, de que precisam fazer um pacto de convivência com o Congresso Nacional. Ora, no Estado democrático não existe pacto de convivência. Existe harmonia e independência entre os poderes. Isso está na Constituição. Isso não está na vontade do mestre dos liquidificadores, Onyx, Histrionyx Lorenzoni. Ontem, 26 de março, estava marcada na Comissão de Constituição e Justiça a ida de Paulo Guedes para conversar com os deputados sobre o tema da reforma da Previdência. Pouco importa se eu goste dela ou não. O fato político era esse, e ele não foi. De manhã, enquanto o Brasil pegava fogo a partir dos intestinos, o presidente resolveu ir ao cinema para assistir mais um desses trecos A questão da religião misturada com a política é um desastre, é o que está acontecendo também. Mas o fato é que, no saldo do dia, a Câmara dos Deputados resolveu puxar para a votação um projeto de emenda constitucional que havia sido protocolado em 2015, que transforma em medidas obrigatórias a execução do orçamento. Por outras palavras, retira do executivo a capacidade para a tomada de decisão sobre a aplicação do orçamento. Não esqueçam, vivemos sob o presidencialismo e não sob o parlamentarismo. A característica fundamental do presidencialismo é a disposição sobre o orçamento, a capacidade de tomar decisões sobre os investimentos públicos. No parlamento é o contrário, esta responsabilidade é da Câmara dos Deputados, do Senado da República, do Congresso Nacional, em última análise. Pois ontem à noite foi votado este projeto de emenda constitucional e o governo tomou 448 votos contra ele, governo. A emenda foi aprovada em primeiro turno, porque emendas constitucionais devem ser aprovadas em 2 turnos. Não bastasse, imediatamente chamaram à votação ao segundo turno. E o governo tomou 453 votos. De uma Câmara dos Deputados composta por 503 parlamentares. Pensem, de 503 eles tomaram na cola
453 em segundo turno. O presidente do Senado, o Alcolumbre, já disse, já declarou que vai botar a emenda em votação o mais rapidamente possível, assim que chegar no Senado da República. Pensem na consequência disso. E o Bolsonaro no cinema. Os medíocres estão em estado de perplexidade. Enquanto isso, ontem à noite, o general Mourão, em São Paulo, em evento com a Fiesp, e à noite, em jantar na casa do presidente da Fiesp, do Paulo Scaff. Evidentemente que dizendo aquele monte de bosta que ele diz, né? Salário mínimo não pode ser reajustado, né? Acima do salário da inflação, já foi ajustado, aquelas coisas que ele, às vezes, deixa escapar o que ele é mesmo, né? Mas fazendo um agazinho com as altas classes empresariais perplexas. Por quê? Porque as baixas classes empresariais, aquele bando de pobre que só tem dinheiro, né, os que elegeram o Bolsonaro diretamente, com a cara aberta, isso tem que render essa homenagem. O dono da Riachuelo, o dono da Havan. A Havan é aquela estátua ridícula que eles botam na frente das lojas. Eu nunca entrei naquilo, nem vou entrar. Estavam lá emprestando apoio ao Bolsonaro, enquanto em São Paulo a conspiração já comia solta, já come solta. E o empresariado razoavelmente sério está perplexo com a realidade institucional brasileira. Notem que nesta votação, o líder do governo, o tal de Vitor Hugo, votou a favor da emenda. O PSL, o partido do Bolsonaro, deu acordo e orientou votação favorável à emenda que tirou do Executivo a capacidade de gerir os recursos sobre educação, infraestrutura, saúde, etc. Só para vocês terem uma ideia, segundo a Folha de São Paulo, 1,4 trilhão de reais vão ficar na mão do Congresso Nacional e 45 bilhões à disposição do Executivo. Porque, não esqueçam, 90% do orçamento brasileiro é previdência, é pessoal e é custeio. Isso é gravíssimo, isso é muito grave. E o presidente no cinema. Olha, gente, para que vocês vejam o tamanho da naba, né, desta anarquia que se transformou no governo, o presidente do INEP já foi demitido de novo, já é o terceiro, vai para o terceiro. É uma anarquia. Esse Ministério da Educação, isso é inacreditável, isso é uma esculhambação. Esse governo, cadê o Moro? O pacote do Moro, que é aquele traque que eles inventaram, já foi dito anteontem que só em 2020, e encerrou o assunto. O ministro da Carta Branca foi pro saco, já foi pro saco. A pergunta é, até quando o Paulo Guedes vai resistir? Até quando o posto Ipiranga vai resistir? Porque até ontem, se fizesse uma pergunta para o Bolsonaro, tipo, Bolsonaro, quanto é que é 4 mais 4? Ele ia dizer, pergunta para o posto Ipiranga. E se o posto Ipiranga não estiver mais lá, o que vai acontecer? Então, o momento é terrível. Terrível. Pensem. 26 de março e 27 de março. Os destinos do Brasil estão sendo montados por esses dias. Espero que não tenha a consequência que teve após a renúncia do Jânio Quadros, mas que esse governo está cada vez mais Jânio Quadros, não tenho dúvida. Pensem, conversem com os mais velhos e perguntem como é que era naqueles tempos. Um abraço
e acho que vou voltar logo.